apareça de novo, mais uma vez. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Mais uma vez. Sopra em nós. Sopra em nós. Estamos, Jesus, precisando do sopro de vida nesse lugar. Queremos te adorar na beleza da tua santidade. Abba, Pai. Vem, vem, vem. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. Sim, Deus, nós cremos. Tudo está em suas mãos, ó Pai. Eu choro. Choro duro uma noite, apenas uma noite, Pai. Ela vem pela manhã. Eu creio. Sim, Deus, nós cremos, ó Pai, nas tuas palavras. Choro duro uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura apenas uma noite. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Nós cremos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
dia me alegrarei. Amém. Glória a Deus. Podemos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Obrigado, queridos, por esse momento tão especial. Pode assentar. Então vamos dar continuidade ao segundo momento. Pastor Renato é um amigo, temos estado juntos esses quase 12 anos, e ele sempre que vem aqui nos surpreende. Esse primeiro momento foi excelente, e esse final aqui com certeza vai ser muito melhor. Então levante a mão para cá e ore junto comigo por ele agora. Pai, em nome de Jesus, nos unimos aqui para orar pela vida do pastor Renato. Ele já nos abençoou na primeira etapa dessa palestra, e que esse segundo momento, ó Pai, o Teu Espírito Santo continue com a mesma liberdade, agindo nele, através dele, para nos abençoar, nos confrontar, nos consolar, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Na primeira etapa, eu falei como administrar a questão da inteligência emocional para você não matar o teu ministério, porque não são as pessoas, não somos nós que entregamos os pontos. Então nós aprendemos a administrar, sabendo quem nós somos e o que Deus faz através de nós. Obviamente, irmãos, que esse seminário, em 30 minutos, a gente tem que ter convicções. Na primeira parte, eu disse que não iria passar muito conhecimento, mas capacitação. Agora nós vamos trabalhar um pouco mais a questão teológica da convicção, de um personagem com convicção. Nós vamos trabalhar um pouco mais também nesse período, rapidamente aí, sobre questões teológicas. Eu sempre digo assim, ó, eu tenho uma formação teológica e tenho uma boa formação teológica. Eu respondo qualquer pergunta. Qualquer pergunta que você fizer da Bíblia, eu respondo. Qualquer uma, de Gênesis a Apocalipse. Tudo que eu preciso é de tempo. Pastor, por exemplo, vou fazer uma pergunta para você. Aonde Deus enterrou Moisés? Você sabe? Eu respondo, só que eu preciso de tempo. Quanto tempo? Até chegar na glória. Lá não há mais segredo, eu te respondo. Chego na frente e falo, o Anísio quer saber, Senhor, fala para mim poder falar para o Anísio, aonde o Senhor colocou o corpo de Moisés. Porque a prova legal que uma pessoa está morta era o corpo. Então, até a morte de Jesus, todo mundo que morria, todos que morriam, iam para o mesmo lugar. Era o chamado Sheol, era o inferno. Agora você imagine, Davi morreu e foi para o inferno. Pastor, que escândalo é esse? É uma heresia. Vou te explicar. Imagine num círculo bem grande, o sol, por exemplo. A parte de cima era o seio de Abraão, era o céu. Um abismo, a parte de baixo era o quê? O inferno. Está lá, não é parábola, é narrativa. Quando Jesus conta que um homem chamado Lázaro, parábola diz, havia um homem, narrativa, fato, havia um homem chamado Lázaro. Lázaro morreu e foi para onde? Seio de Abraão. Aí lá o homem rico não foi para o inferno porque era rico. Ele foi para o inferno porque o seu coração estava na riqueza. E Lázaro não foi para o céu porque era pobre. Lázaro foi para o céu porque o seu coração era de Deus. Então havia uma separação. Agora imagine num céu. Que paraíso era esse, né? Não era o paraíso Seio de Abraão. Que céu era esse em que você tinha contato com o inferno? O homem falou para Abraão, vai Abraão, me dá água. Quando Jesus morre, ele vai até o inferno, pega a chave do inferno. O diabo não tem mais propriedade nem sobre o inferno. Ele vai ser lançado para dentro do inferno. O inferno vai ser lançado, não é o destino final, porque o destino final é o lago de fogo e enxofre ainda. Pois bem, e ele toma cativo aqueles que estão
dentro do cativeiro, e aí eles levam até Jesus. Quem morria ainda tinha uma consciência. Quando Jesus vem, todos os mortos dormem no Senhor, aguardam uma trombeta que vai tocar e vai ressuscitar. É uma coisa difícil, não é? Assim, essa história, mas é a base da teologia. É complicado, mas é a base da teologia. Todo mundo que morria. Então, Deus poupou Moisés, porque Moisés não entrou na terra prometida. Moisés era um personagem cheio de convicção. Ele tinha muitas dúvidas, mas depois que Deus deu um chacoalhão nele, ele se tornou um homem convicto. E ele foi com Deus até o Monte Nebo, viu a terra prometida. Deus falou: mas você não vai entrar. Não vou entrar, Senhor, não vou. Não questionou, só que Deus falou assim: mas você também não vai para o inferno, também não vai para o seio de Abraão. Eu vou esconder o seu corpo. O diabo queria, porque toda vez que alguém morria, o diabo mostrava o corpo para Deus e falava: me dá o espírito dele. Aí Deus dava o espírito da pessoa, a alma da pessoa. O diabo catava e colocava: ó, Abraão, vai ficar com você, mas vai ficar vendo o sofrimento do pai, da mãe, do tio, do primo, da cunhada lá embaixo. Deus falou: Moisés também não vai para aí. Por isso que quando fala no Apocalipse de duas testemunhas semelhante a Elias e a Moisés, é porque um foi arrebatado e o outro, Deus escondeu o corpo. As convicções de Moisés em obedecer a Deus levou Deus a tomar uma decisão que era direito legal do diabo. As convicções de Moisés em obedecer a Deus levou Deus a tomar uma decisão que teve que romper com o direito legal do diabo. Por isso que lá no livro, na carta de Judas, nós vamos encontrar a Bíblia falando do anjo que brigou com o diabo, disputou o diabo, com o diabo disputou o quê? O corpo de Moisés. Por quê? Porque o diabo queria, era direito dele. Mas as convicções de Moisés em obedecer a Deus fez Deus romper, porque o diabo não tem direito sobre Deus, tem direito sobre aquilo que Deus permite. As nossas convicções como obreiros, irmãos, é por isso que vocês estão aqui, é por isso que o pastor e a pastora escolheram vocês, porque Deus colocou no coração deles a convicção de que vocês têm um chamado. Agora vocês têm que ter convicção de que vocês também têm um chamado. O nosso chamado, irmãos, se você não tiver convicção, que o oposto da convicção é o quê? Dúvida. Você é um pastor? Não sei, meu pai me chamou, né? Mamãe falou para me obedecer papai, aí... um dia o pai passou óleo na testa. É por causa disso que você é pastor? Por quê? Porque você sabia que quando seu pai falou, você podia falar: pai, é assim, a minha esposa trabalha no banco, eu sou formado em psicologia, de repente lá no banco ela fala para as pessoas: você não precisa de um psicólogo? Você está endividado, o juro está comendo você pelas pernas. É um casamento perfeito. Meu personagem de convicção é João Batista, é sobre ele que nós vamos falar. Dividir em duas partes, rapidamente. Lucas capítulo 1, versículo 66. Primeiro, eu vou deixar de lado, desde a primeira palestra, eu deixei de lado a parte introdutória, histórica, né, do conteúdo. Eu já até passei para o Nelson o esboço. Ele disse que se os irmãos quiserem, ele tira um xerox e custa apenas R$50. Por folha, são duas, né? Por folha. Ele vai fazer barato para os irmãos, porque todo mundo é da mesma comunidade, né? Agora, se alguém de casa estiver vendo, aí é outra coisa. Lucas 1, 66. Todos ouviram, guardavam no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava sobre ele. 67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo. Encerra-se a leitura. Bom, a história de João Batista vocês conhecem. Foi um anjo que falou para a mulher. Eles eram idosos, não tinha como ela ter mais ser mãe. O anjo falou para ela, ela falou para ele acreditou, mas com um pouquinho de dúvida, ficou mudo. O sacerdote ficou mudo. No dia que a criança nasceu, os nomes aqui no Brasil, a gente pega pela novela, pela televisão, pelo Facebook, né? Porque é um nome bonito,
Pega um nome lá que nem os pais sabem como é que chama, né? Um amigo meu disse que estava num estado aí, num canto do país, e pastoreou lá, o nome dele era Francisco, e aí ele veio embora e a mulher estava grávida, um membro da igreja lá, e ela falou, eu vou colocar o nome do meu filho de Francisco. Ele falou, não, irmão, não faça isso não, tem tanto nome na Bíblia bonito. Aí 10 anos depois ele voltou lá, e aquela família ele gostava muito, chegou lá, falou, ei irmã, tá tudo bem, tudo bem, e o seu filho? Tá aí. Você colocou o nome dele da Bíblia? Coloquei. Ela falou, Terinho, vem cá. Aí Terinho, deve ser de Terã, né? Mas Tero, irmã, na verdade ele chama adultério, mas a gente chama ele de Tero. Aí de Tero a gente começou a chamar Terinho. Então a gente não tem cultura de nome. Não tem. Agora, a cultura do Oriente é diferente. O nome, por exemplo, você vai ver lá, Bar Jonas, significa que era filho de Jonas, né? O Bartimeu, né? Significa que ele era filho de Timeu, né? Então, por exemplo, para diferenciar um do outro, tinha dois com nomes iguais, aí citava o nome do pai ou o nome da cidade. Então, quando a mãe falou assim, vai chamar João, aí ninguém, mas não tem ninguém de João na tua família. Aí o pai pediu uma plaquinha lá e escreveu o nome, João. Aí todos ficaram admirados, ele voltou a falar. E aí ele recebe sobre a vida do menino uma visão e uma palavra profética. Primeiro veio a visão, depois veio a palavra. A visão, ele sabia que o menino era chamado por Deus. A palavra profética, ele fala sobre o que o menino seria diante de Deus. Então a visão é o que você é diante de Deus. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, a visão é aquilo que eu vejo de você hoje em Deus. Se você tiver um problema, você tem coragem de pedir oração para essa pessoa que está ao seu lado? Olha para ela. Você tem coragem? O médico dá um diagnóstico para você, problema. Você tem coragem de pedir oração para essa pessoa que está ao seu lado? Então você tem uma visão profética sobre ela, de que ela tem o poder de orar e Deus ouvir e te ajudar. Há uma diferença de alguém que perde as vistas para alguém que perde a visão. Um crente fica cego, mas nunca perde a visão. Perder a visão é não enxergar nada de Deus. Perder as vistas é não conseguir ler mais, ficar cego. Você pode perder as vistas, jamais perder a visão. Palavra profética. Você olha para a pessoa, você tem uma visão profética. Essa pessoa é uma bênção. Ele não sabe o que é, ele não sabe o que Deus tem. Visão, palavra profética. Eu profetizo que você vai ser uma mulher de Deus. Profetizo que você será a melhor avó. Você vai ser uma avó que vai ensinar os seus filhos o caminho do Senhor, os seus netos o caminho do Senhor. Profetizo que na igreja, você é a faxineira da igreja. Profetizo que você é a melhor faxineira de todas as igrejas de Dracena. Conta-se uma história de um pastor de uma igreja batista que assumiu a igreja e tinha uma senhorinha de 70 e poucos anos que limpava a igreja. E ele pegou e falou, mas não pode, não é justo. E tirou a irmã. A igreja de 300 membros caiu para menos de 100. E ele falava, Senhor, o que eu estou fazendo errado? O que eu estou fazendo de errado? E aí um dia alguém disse para ele, olha, Deus me deu um sonho, que o seu problema, o problema dessa igreja, é a senhorinha que fazia a faxina. Como assim? O Senhor tirou ela. Mas ela não sabe limpar, ela não tem mais força, é um pecado, não tem problema. Traz ela, porque quando ela passava nos bancos da igreja, ela não limpava direito, mas ela passava as mãos orando por quem se assentava ali. Nem em Camboriú tem um negócio desse, aleluia. Eita Deus, aleluia. Isso aí, irmão, essa é a forte Brasil. Palavra, visão e palavra profética. Quem era João Batista? Desde o ventre da sua... Ele, lá em Isaías e Malaquias, fora prometido por Deus. Antes de nascer, os céus conheciam João Batista. Antes de nascermos, os céus conhecem quem nós somos, quem nós seremos nessa terra. Que nota bonita que você me deu, irmã. É nota que você me deu? Ou é tempo? Eu achei que era nota. Se você trabalhar com o pessoal lá de Camboriú, irmão, você vai ter sucesso, hein? Rapidamente. No ventre da mãe, ele reconhece Jesus no ventre de Maria. Ele cresce sobre a promessa.
ele cresce como profeta. Jesus disse que ele foi o maior de todos os profetas. Você sabia disso? Você sabia que Jesus falou, ó, dos nascidos de mulher, do mundo humano, nascidos humanamente falando, ninguém foi maior do que ele. As pessoas dizem, a gente vive na expectativa de que Deus nos use para curar alguém, para fazer alguma coisa diferente. João 10:41, as pessoas disseram para Jesus depois da morte dele, olha, João não fez sinal algum, mas tudo que ele disse a teu respeito era verdade. Os discípulos dele, ele preparou para ser discípulo de quem? De Jesus, ele não queria para ele. Quando Jesus chega, ele não usa da questão de ser parente, ele diz assim, eu não sou digno de ser teu escravo. Qual que é o papel do escravo? Amarrar ou desamarrar as sandálias. Eu que tenho que ser batizado por ti, Jesus diz, cumpra com a vontade do céu, com a vontade de Deus. Olha a palavra profética que seu pai te deu, que pelas tuas mãos o Salvador ia passar aqui. Importa que tu cresça e que eu diminua. Não, irmãos, isso aí não é convicção. Ele sabia quem ele era. Ele não precisava que ninguém dissesse. Ele sabia não somente quem ele era, mas ele sabia quem era Jesus. Porque a convicção real que eu quero falar é isso, é saber quem é Jesus na tua vida. Jesus não era o primo dele. Jesus não era o líder dele. Jesus não era o profeta dele, não era o guru dele. Eu ouvi alguém dizendo assim, se Jesus não fosse Deus, eu ainda o serviria. Por dois motivos, porque ele sabia tratar bem as pessoas e porque ele sabia morrer como ninguém. Para João Batista, Jesus era mais do que um parente, era mais do que o líder, era mais do que um rabi, era mais do que o mestre, era mais do que o Rabone, era mais do que um líder da sinagoga. Ele era Deus feito homem. Quando ele fala para Jesus isso, porque ele viu o Espírito Santo descer de forma corpórea de uma pomba e vir sobre Jesus, ele viu a expressão da Trindade no batismo de Jesus. Agora, os discípulos dele vão estar presos por causa das suas convicções, e prega a verdade, a verdade, a verdade, não se importa que isso crie problema, porque ele pregava a verdade, ele foi preso, ele disse para Herodes, ó, você está casado, você matou o teu irmão para casar com essa mulher, Deus não aprova isso. O homem não temia a Deus, mas temia João, porque sabia que João era profeta de Deus. Vai entender? Aí ele prende João, e um dia a sobrinha de Herodes faz aniversário, ela faz uma festa, e Herodes, ela dança lá um funk, mostrando o umbigo, com as roupinhas curtas, vai até no chão, o Herodes fica doido da cabeça e fala para ela, menina, o que você quer? Pede, até metade do meu reino. A menina teve a sensação de mandar em tudo que podia, mas pergunta para a mãe não quer nada de riqueza, porque tudo está em suas mãos. Ela diz, pede para ele a cabeça de João Batista. E aí, tira a cabeça, decapita João. Falam para Jesus que João está morto, Jesus fica triste, ele pensa em recuar. Aí as pessoas começam a pedir que ele ore, que ele faça alguma coisa, ele ora para olhar para as pessoas e vê que as pessoas estão ali com fome. E ele faz a primeira multiplicação de pães. Ele não para porque recebeu uma notícia ruim. Agora, o meu foco é João Batista. João Batista preso, manda os discípulos dele foi visitar e falou, ó, Jesus fez alguns sinais aí, fez alguma coisa. Ele fala assim, ó, pergunta para ele, és tu ou devemos esperar algum outro? E aí os discípulos vão para Jesus. Ó, João Batista mandou perguntar se é o Senhor ou se a gente deve esperar algum outro. Jesus poderia ter dito, João pulou quando me viu no ventre da mãe. João viu meu pai falando comigo quando ele me batizou. João falou que eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João falou, importa que eu cresça e que ele diminua. João falou que não tem condição de ser meu empregado, meu escravo. E vem com uma patifaria dessa perguntar. Jesus é um lorde. Ele diz assim, diga para João, os cegos veem, os coxos andam, os doentes são curados, as almas perdidas são salvas, são encontradas. Quando eu leio esse texto, eu fico pensando, diante de tudo,
O que João esperava de Jesus? O que João queria que Jesus fizesse? Se ele sabia tudo isso a respeito de Jesus. Sabe, irmãos, todos nós somos seres humanos falíveis, com data de validade, com prazo de validade. E temos uma existência aqui determinada por Deus. E que é justo que num momento da vida a gente sinta, talvez, numa prisão, solitariamente, abandonado. Porque que crime João cometeu? Falar a verdade. É justo alguém ficar preso por falar a verdade? Cai por terra aquele ditado mundano: quem fala a verdade não merece castigo, quem fala a verdade merece a cadeia. Mas seja preso falando a verdade, do que livre falando a mentira. As tuas convicções em Deus pode te levar para os lugares mais distantes, mais solitários, fétidos, frios. A tua convicção em Deus pode te colocar numa prisão em que você não tenha liberdade de fazer tudo o que você quer, mas mesmo assim continue fazendo a vontade de Deus. Eu penso que nesse dia João pensou, ele é o Filho de Deus. O que eu estou dizendo é conjectura, a Bíblia não diz e talvez eu esteja equivocada, minha linha de pensamento. Ele é o Filho de Deus. Os deuses gregos são considerados homens que evoluíram. O Deus vivo, Paulo diz na doutrina do Kenosis, do autoesvaziamento, é um Deus que se faz homem. Que humilhação. Você ter todo o poder sobre tudo. Imagine as águas de todos os oceanos, de todos os mares, toda a água do planeta Terra caber na concha da tua mão. Os 540 mil quilômetros quadrados da Terra, debaixo da sola dos teus pés. E de repente você se encaixa dentro de um corpo de 1,75 m. De repente você se amolda a um corpo pequeno, limitado. As estrelas que ele sabe nome a nome e lhe obedecem, de repente ele tem que pedir ajuda para montar num jumento. De repente ele tem que cortar a volta para que não matem ele naquele dia, porque ainda não é o dia da sua morte. Talvez João naquele dia disse, por que ele não toma a iniciativa? Ele já sabia que o reino de Deus estava em Cristo e no meio do povo. Como líder, pode ser que um dia, um momento, você perca a sua convicção. É humano, é normal. Mas você não pode perder a sua convicção de vida, na vida e para a vida. Você oscilar um dia é uma coisa. Você oscilar um momento é uma coisa. Talvez o pastor diz assim, nós vamos vender esses 8 terrenos e vamos comprar 1000 metros em outro lugar e fazemos uma catedral para 1000 pessoas. E você diz, isso aí é fogo de palha, não vai dar certo não. Esse dia as suas convicções não estavam de acordo com o ministério da visão e da palavra profética que Deus te deu. Porque a visão profética reconhece quem você é em Deus. E se você é alguém em Deus, você sabe que a palavra profética faz um vale de ossos secos mudar de posição. Dá para imaginar, irmão, a tíbia. Outro dia eu fui falar isso na igreja, eu falei fíbia. Aí os doutores de plantão, tíbia. Dá para imaginar a tíbia procurando o fêmur. Meu fêmur, uma palavra de Deus, eu não posso ir no fêmur de outro, eu tenho que ir no meu fêmur. Imagine um cotovelo de alguém vindo um cotovelo do outro. Sobre a palavra de Deus, até os ossos se movem. Sobre a palavra de Deus, os céus se movem. Se você for ler a palavra de Deus em Efésios capítulo 1, versículo 22, Deus nos deu autoridade para falar do seu nome, para apregoar a anjos e demônios, aos principados e às potestades. Em capítulo 3 de Efésios, Paulo vai falar sobre o poder que a igreja tem no mundo espiritual. Então nós precisamos entender, irmão, que a visão profética
nos mostra quem nós somos, obviamente que limita-nos, porque sabemos que somos falhos, mas a palavra profética nos faz ir além do que vemos. Agora, essa visão e essa palavra profética, ela não pode ser contaminada, não pode ser corrompida pela dúvida. Eu tenho 27 anos de casado, 26, perdão, é que eu vou fazer 27, eu já conto. Tenho 26 anos de casado. Eu namorei 4 meses e 11 dias. Namoro, noivado e casamento. Naquela época talvez eu pensasse, será que estou fazendo a coisa certa? Mas depois de 26 anos eu me arrependo de não ter casado com a minha esposa no primeiro dia que eu encontrei com ela. Eu devia ter pego na mão dela e ter dito, vamos para o cartório. Vamos perder 4 meses, 11 dias para quê? Eu sei o que Deus tem para nós. Eu tive uma visão profética de que daria certo. E tive uma palavra profética, orando, pedindo, Senhor, guarda o meu casamento para que dê certo. 26 anos depois, eu posso dizer o quê? Deu certo. Você está entendendo? Agora, você acha que nesses 26 anos, teve dia que eu pensei, poxa vida, por que você fez isso comigo? Por que você falou isso para mim? Mas isso não foi uma dúvida da decisão que eu tomei. Foi meu sentimento, uma tristeza, mas não me faria e não me fez voltar atrás. Minha esposa, um dia estávamos nós dois assistindo um filme romântico. Eu perguntei para ela, você já pensou em separar de mim? Ela falou, já. Aí ficou aquele silêncio, cri, 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 cri. Aí ela falou assim para mim, você já pensou em separar de mim? Eu falei, nunca. Você nunca pensou? Eu falei, nunca pensei, amor, eu sou crente, já pensei em ficar viúvo. Separado não. A convicção nossa é igual ao nosso relacionamento conjugal, igual ao nosso relacionamento familiar. Você esteve feliz com o seu pai e com a sua mãe todos os dias? Hã? Mas algum dia você falou, não quero que o Senhor seja meu pai, eu quero trocar de pai, trocar de mãe? A sua convicção em Cristo é essa. Irmãos, você recebeu uma visão, uma palavra profética. Agora resta-nos viver essa visão e essa palavra profética. Se você tem convicção, você vai vivê-la. Se você tiver dúvida, você vai desistir. Se você tiver visão, se você tiver convicção, você vai dizer, Senhor, dá uma palavra que eu vou pisar nas águas. Apesar que Pedro não andou sobre as águas, andou sobre a palavra. Se você tiver convicção, olha que louco que Pedro foi. É o Senhor disse, sou eu. Ah, então se o Senhor manda eu andar sobre as águas, olha que doido. E se fosse alguém querendo enganar ele? E se fosse um endemoniado, ia falar assim, então vem Pedro. Aí Pedro pisava na água, puf, lá para o fundo. Não é loucura? Não, é convicção. Ouve a voz de Jesus Cristo. Tem convicção do seu chamado. E sabe que não vale a pena voltar atrás, porque o que nos espera é para frente. Deus abençoe você. Deus abençoe tua família. Deus abençoe tua vida. Amém. Glória a Deus. Que você tenha essa convicção. Vamos fazer da seguinte maneira. Vamos encerrar orando. A pastora vai nos conduzir nesse momento final da oração. Porém, antes da pastora conduzir o momento final de oração, deixa eu orar com o pastor Renato. Como eu falei para vocês no início, ele completou nessa semana 18 anos de ministério. E eles têm um culto de gratidão a Deus agora às 19h30. Então vamos orar por ele, agradecendo a Deus pela vida dele. E depois nós continuamos aqui esse tempo de encerramento. Fique em pé e vamos orar agradecendo pela vida do pastor Renato. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, te rendemos graça, louvores pela palavra tão especial que o Senhor nos trouxe. Que o teu Espírito Santo possa completar 100% aquilo que o Senhor já começou em nós, em nome de Jesus. Abençoa agora a vida do pastor Renato, da missionária Márcia, da família dele, dos filhos, das filhas. Ó Pai, agora o tempo que eles vão estar ali junto com a igreja, ó Deus, o Brasil para Cristo, nessa celebração, nessa gratidão ao Senhor pelos 18 anos de ministério. Que
Que o Senhor abençoe abundantemente. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu pastor. Deus abençoe. Amém. Vai na paz. Vamos continuar aqui orando. A pastora vai nos conduzir. A pastora pode vir aqui. Eu só queria dizer, depois que ela terminar de orar, nós tivemos essa palavra tão especial, esse seminário, e você tomou aquele café muito gostoso e não pagou um centavo. E nós nunca vamos cobrar nesse sentido, mas vamos dar para você a oportunidade, você que quer contribuir voluntariamente, no final, deixa aqui na minha direita, aqui na minha esquerda, uma oferta de gratidão a Deus. Não é para pagar o café, que já está pago, graças a Deus, não é para pagar o pastor Renato, ele não pediu nada. Nós semeamos uma semente, o Cássio acabou de entregar na mão dele, e Deus tem sido bondoso, e o generoso doa e recebe, amém? Então a pastora vai nos conduzir aí nesse momento final em oração, para que a gente pratique aquilo que a gente ouviu, e seja bênção nas microcélulas e nas células. Glória a Deus. Você foi abençoado? Amém? Eu creio que nós vamos sair daqui melhor do que nós chegamos, amém? E essa semana, eu orando, Deus me deu esse texto e eu gostaria de ler. É Jeremias 9, 23 e 24. Não precisa abrir, só ouvir. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se glorie, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, justiça e juízo na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Deus me deu essa palavra esta semana. Aquele que se glorie, glorie-se em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Aquele que se glorie. Então, queridos, que nós possamos ter um entendimento, nosso entendimento aberto, pedir para Deus mesmo a revelação da palavra. A revelação da palavra, aquilo que Deus tem derramado sobre nós é tremendo. Não sei você, mas eu tenho visto ultimamente que Deus tem derramado domingo à noite a palavra, né, profética, proferida aqui, a ministração do Senhor para o nosso coração. Eu creio que Deus tem algo maravilhoso para as nossas vidas. Deus está fazendo uma obra nas nossas vidas, mas não é só para nós ficar para nós, amém? Mas é para nós distribuir aquilo que a gente tem ganhado, amém? Em nome de Jesus, feche seus olhos. Deus, muito obrigada, Pai, por esta tarde, Senhor. Obrigada por cada um que veio aqui, se dispôs, deixou algo, Senhor, de fazer, ou seja o que for, ó Pai, ou veio do trabalho, direto para cá, Senhor. Oh, meu Deus, eu quero te pedir agora, Senhor, que o Senhor venha fortalecer, Pai, o ânimo, a coragem de cada um dos teus filhos e das tuas filhas, Pai. Cada um que o Senhor tem dado dons, talentos, ó Pai, na tua casa, Pai, para estar administrando com sabedoria, inteligência, com força, Pai, aquilo que o Senhor deu a cada um, Pai. O Senhor tem despertado o nosso coração em continuar te conhecendo e te fazer conhecido, Senhor. E Deus, e nessa tarde, em nome de Jesus, Pai, obrigada porque o Senhor fortaleceu o nosso espírito, Pai. Obrigada porque o Senhor abriu o nosso entendimento, Senhor. O Senhor trouxe palavras proféticas aqui sobre a nossa vida, Pai. Agora nos capacita, Senhor, para estarmos fazendo a Tua obra, para estarmos administrando aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa cada um que tem se disposto, Pai, a dar aquilo que tem nas suas mãos para o Teu reino, Senhor. Deus, nos seus dons e talentos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Aperfeiçoa o dom que há em nós, Pai. Nos aperfeiçoa diante de Ti, Senhor, para que possamos desenvolver, ó Pai, as células, ó Pai, aquelas pessoas que o Senhor tem colocado do nosso lado, para nós cuidarmos, para nós ajudarmos, para nós estarmos semeando a Tua palavra, a semente da Tua palavra, a salvação através do Teu Filho Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai.
Tira todo embaraço, todo empecilho, Pai. Tudo que quer paralisar, tudo que quer, ó Deus, deixar, ó Pai, essa semente cair em nome de Jesus, Pai. Anula e cancela, Senhor, todo espírito de distração, Senhor, de soberba, de orgulho, Senhor. Tira em nome de Jesus, ó Pai. Nos dá um coração humilde, nos dá, ó Deus, um espírito inabalável diante de Ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, como fala a Tua palavra, fortalecei-vos no Senhor e na força do poder do Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, ajuda-nos a nos estarmos nos fortalecendo no Senhor, através da Tua palavra, através da oração, através do jejum, ó Pai. Oh, meu Deus, nos ajuda, nos dá entendimento, Senhor, e atitude, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem feito uma obra em nós e através de nós, Pai, que possamos multiplicar essas sementes que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, ó Pai. Nos dá sabedoria e entendimento para fazermos isso, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então estamos encerrando esse seminário. Ainda estamos se adaptando e eu espero não se adaptar nesse formato do distanciamento, da máscara. E temos ainda esse protocolo, ainda que no café a gente conversou, aí eu fui conversar com o pastor Renato, mas vocês ficaram conversando. Mas ainda a gente não está no normal. Mas o normal vai chegar. E enquanto não chegar, a gente quer se reunir uma vez por mês dessa maneira e trabalharmos. E que Deus te abençoe e te use. Faça esse propósito que das microcélulas nós voltaremos às células e Deus vai te usar para ganhar muitas vidas. Amém? Deus te abençoe, vai na paz de Cristo Jesus. Você que trouxe a oferta, então deixa aqui na minha esquerda ou ali na minha direita. Deus te abençoe. 20 horas tem Nova Geração. Vai na paz. Tem lá ainda um refrigerante, deve ter um café.